Eu acho interessante o livro de Marcos, porque Marcos ele escreve, ele deixa o evangelho escrito de uma forma bem pictórica. O que é isso? Pictórico é bem ilustrada. Quando você lê o livro de Marcos, você entra no cenário. Quando você começa a ler o evangelho de Marcos, você começa a entrar naquele ambiente. Parece que conforme você lê, você vê a cena passando pela sua frente. É como se você entrasse dentro da história. E ao cabo que você vai lendo versículo por versículo, texto por texto, parábola por palavra, você entra na história. Você caminha com Marcos dentro da história. Então eu gosto do evangelho de Marcos porque ele ilustra isso. Quando ele começa a escrever, parece que eu estou lá em Jerusalém. Parece que eu estou andando do lado de Jesus. Parece que eu estou passando por onde Jesus passou. E isso é extraordinário. Convido você a fazer mais uso desse evangelho para que você entre nesse cenário que eu quero introduzir você através desta palavra. Viaje comigo nesta palavra em nome de Jesus. Diz assim a palavra: no dia seguinte, quando saíram de Betânia. Betânia, quem está como epicentro ali, o Monte das Oliveiras, ficava a mais ou menos 3 quilômetros do Monte das Oliveiras. Então Betânia era bem próximo na circunferência ali onde Jesus fez muitas das obras maravilhosas enquanto esteve na terra. E quando saiu de Betânia no dia seguinte, Jesus teve fome. Versículo próximo. E vendo de longe uma figueira com folhas, repita comigo, folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. Repita comigo, folhas. Porque não era tempo de figos. Repita comigo, figos. Próximo. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Amém, igreja? Pai, eu vou ministrar a tua palavra. De mim eu nada tenho, Pai, além daquilo que eu já me apliquei em estudar, em buscar e orar. Mas eu sou apenas um vaso, um instrumento teu para ser usado pelo teu Espírito Santo como canal de bênção para essa igreja. Pai, que o teu Espírito fale mais em cada coração, que ele fale em mim e fale através de mim, e que a palavra que está sendo agora ministrada venha trazer o resultado esperado para aquilo que lhe apraz. Que o seu nome em tudo seja engrandecido, que o seu nome em tudo seja exaltado, e que a tua igreja seja alimentada pelos figos propostos desta palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Interessante que a gente hoje vivemos um tempo assim difícil, né? Um tempo difícil porque a sociedade que nós vivemos hoje apresentam mais folhas do que frutos. E apresentam assim de uma forma tão escrachada que as pessoas já não têm, Joãozinho, mais vergonha de dizer que as coisas não são aquilo que são. Quer ver? Antigamente a gente chegava no mercado e comprava leite condensado integral. Você ia, fazia o brigadeiro e dava o ponto na hora. As pessoas que são da culinária entendem. Hoje você chega no mercado, você tem 10 variedades, tipo leite condensado, sabor leite condensado, mas não é leite condensado. E se você quiser pegar o verdadeiro, tem que pagar 10, 12 reais. E você acaba pegando, porque senão não dá o ponto. Antigamente a gente chegava no mercado, ia fazer um churrasco, eu gosto disso. Gosto de comer uma carne, uma boa carne. E você chegava no mercado e tinha várias opções de calabresa. Hoje é tipo calabresa, sabor calabresa. Parece, mas não é.
Olha só, parece, mas me fez lembrar até daquele comercial que os mais novos vão entender. Pastor, o senhor fez cara torta para mim, eu vi. O senhor não disfarça igual eu. Os mais antigos vão falar assim: usa esse shampoo anti-caspa, ele é bom. E ele tinha cheiro de remédio. Colocava na cabeça, dava um geladinho na cabeça e o pessoal falava, é remédio. Aí o comercial era, parece, mas não. Tem bastante gente da minha época. Parece, mas não. Denorex. Parece, mas não é. E a gente está vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil. E um tempo que nós precisamos resgatar as coisas que são. Resgatar as coisas que realmente têm valor. Resgatar as coisas que realmente cumprem o propósito para o qual foi chamado. Nós fomos chamados para cumprir um propósito. Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um ministério. E nós temos que cumpri-lo. Isso me remete a uma história que eu ouvi. Numa cidade pequena do interior, chegou uma caravana com um circo. Um circo pequeno, para uma cidade pequena, e o circo, ao chegar naquela cidade, ele foi montado, ele se alojou ali. E cidade pequena, poucas oportunidades. Aí uma pessoa chegou e foi pedir emprego no circo. Ele falou, moço, tem emprego para mim aí? Ah, mas por que não? Porque eu estou precisando trabalhar. E eu vi que chegou o circo, para mim foi uma oportunidade. Eu senti que eu posso trabalhar nesse circo. Aí o dono do circo pegou e falou, olha, eu estou precisando de um macaco para o circo. Ah, mas como assim precisando de um macaco? Olha, é o seguinte, eu não tenho macaco, mas eu tenho a roupa de macaco. Você vai se vestir, você vai parecer um macaco, porque a roupa ela é muito real. Você não é macaco, mas vai parecer. E o que eu tenho que fazer? Macaquice. Vai pular, vai correr, vai para cá, vai animar a plateia, vai animar a galera, eles vão dar risada. E se você for um bom macaco, aí você permanece no trabalho. Ele falou, fechado. Chegou no dia da apresentação, casa cheia, e ele começou a pular. Pula de um lado, pula do outro, macaquice de um lado, macaquice do outro. Irmãos, ele pulou tanto, que quando ele percebeu, ele caiu na jaula do leão. Tamanho pulo que ele deu. Aí ele pegou e ficou preocupado. Ele falou, e agora? Falou com ele, né? Porque fazendo macaquice não podia falar, João, senão se revelava. Aí ele vai para o canto. Daqui a pouco o leão começou a andar em direção a ele. Aí ele começou a ficar com medo. E o leão foi se aproximando. E ele foi ficando com medo. Quando o leão chegou a uma distância que causou para ele um pânico, ele gritou, socorro! A plateia pegou e parou. Que é isso? Que negócio esquisito é esse? O macaco está tão desesperado, está até falando. Quando o leão chegou perto, ele gritou, socorro! O leão falou, cala a boca, miserável, senão nós dois pedimos emprego. O que nós estamos fazendo para tentar ser aquilo que nós não somos? Estamos nos esforçando mais para ser o que não somos do que para ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Estamos mais preocupados com a aparência do que realmente com aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser. E nós estamos vivendo um tempo maravilhoso aqui na CCNV, o ano do discipulado. E por ser o ano do discipulado e estarmos engajados em ir atrás da 1000ª ovelha, que foi o projeto lançado aqui na igreja, o que nós estamos fazendo para discipular alguém? Esse mês, nas quintas-feiras, é o mês da influência. Como nós estamos conduzindo a nossa vida para influenciar alguém?
que nós estamos fazendo para chegar perto das pessoas, ou fazendo com que atraiamos as pessoas até nós, para influenciarmos e gerarmos nela vida, alimentarmos ela, porque esse é o propósito que Jesus tem para nossas vidas. Vamos para o texto? Primeiro versículo, 11, 12. Jesus entrou, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Veja que Betânia é a casa de Marta, Maria e Lázaro, lugar que Jesus se hospedava sempre. Para começar, esse texto já me remete a um pensamento. Como Jesus chega numa casa e sai com fome? Nós fomos chamados para adorar o nome de Jesus. Como nós conseguimos chegar na presença do Senhor sem levantar a mão, sem dar um glória, sem dar um aleluia, sem dizer que Ele é bom, sem dizer que Ele é santo? Jesus está na nossa casa. Jesus estava na casa de Marta, Lázaro e Maria. Eu não sei o que aconteceu, se Jesus estava de jejum. Eu não sei se Jesus já chegou lá bem alimentado, ou se Ele saiu sem mesmo a família perceber. Mas o que fala é que Jesus saiu de lá e teve fome. Eu quero dizer para você hoje, se Jesus passar por você, Ele tem do que se alimentar? Ah, pastor, já começou pesado, já começou duro. Irmãos, eu só vou entregar o que Jesus me deu. E uma vez falaram para mim, a palavra só é dura para quem é mole. Porque tudo que tem na Bíblia é bom para as nossas vidas. Estou começando a alimentar o céu. Eu já vi um aleluia, eu já vi um glória. Ei, alimente o céu, porque do céu tem coisa boa para a sua vida. Jesus teve fome, verso de número 13. E vendo ao longe uma figueira com folhas. E vendo ao longe uma figueira com folhas. Jesus teve fome. E ele avistou ao longe uma figueira. A figueira é o símbolo de Israel. Símbolo de fertilidade, símbolo de prosperidade, símbolo de alegria, símbolo de, de multiplicação. Porém Israel não entendeu isso, que ela tinha que ser alimentos para as nações. Jesus veio para eles, eles não receberam. Então Jesus teve que chamar outras figueiras para que alimentasse o mundo. Mas eu quero dizer para você que esta figueira somos nós. Esta figueira sou eu e você. E hoje, Jesus ele não se apresenta mais para nós querendo se alimentar dos figos que nós produzimos. Não, Ele se alimenta da nossa adoração. O que viemos aqui não foi assistir culto, não foi ver culto, não foi ver um que canta, foi ver o que prega, foi ver o que fala mais. Não, nós viemos aqui entregar no altar a nossa adoração, o fruto do nosso amor por Ele. Mas Ele nos deixou nessa terra como figueira, para que as pessoas que se aproximem de nós tenham frutos para se alimentar. O nosso chamado é frutificar. O nosso chamado é alimentar as nações. O nosso chamado é ter o que comer para aqueles que têm fome. Mas Jesus, Ele chegou e viu uma figueira. Primeiro, Jesus viu. Jesus está te vendo, figueira. Jesus está me vendo, Jesus está te vendo. E Ele falou: ei, eis ali uma figueira e tem folhas. Jesus Ele viu. Aí Ele falou: eu vou ver se nela tem alguma coisa. Jesus Ele viu. E agora Ele se aproximou da figueira. Quando Ele se aproximou da figueira, a figueira tinha muita folha.
Aí Jesus viu, ele se aproximou e ele foi conferir se a figueira tinha frutos. Olha que interessante. Aquela época, segundo os historiadores, diz que era mais ou menos a época da Páscoa, mês de Abib, Nissan, ali para abril, maio. E Jesus chega naquela região e deixa eu falar um pouco para você. A figueira era uma frutífera comum na região. A figueira é conhecida como a fruta do peregrino, a árvore do peregrino, a árvore do viajante. Era conhecido como a frutífera do pobre e necessitado. Todo lugar tinha uma figueira. Sabe por quê? Porque as pessoas que às vezes não tinham onde comprar, não tinham o que comer e avistavam uma figueira, e era, irmãos, coisa natural. As pessoas que chegavam na figueira só tiravam dela o sustento para a sua viagem. Ninguém chegava num pé de figueira igual a gente faz num pé de jabuticaba, pega o tronco e desce até embaixo para arrancar tudo porque está preto. Não. Ele ia na figueira porque ele sabia que ia se alimentar da figueira. Se o meu caminho era de um dia, ele colhia para o sustento de um dia. Se o meu caminho era de 2 horas, ele colhia fruto para 2 horas. E Jesus, ele olha a figueira, e ele vai até a figueira, e ele procura na figueira figo, mas não tinha figo. E Jesus, ele meio que se decepciona, porque se o propósito da figueira não é da folha, é da figo. O propósito da figueira não é ornamentativa. Se fosse para ser uma árvore ornamental, podia ser um ipê, Manacá da Serra, uma primavera, quase toda casa tem, deixa a coisa mais bonita, ao seu tempo ela vai ficar florida. Mas o propósito da figueira era dar. E Jesus não encontra fruto na figueira. Espírito Santo pede que eu pergunte para você: se Jesus viesse hoje, passasse na sua vida, o que você ia apresentar para Jesus? Só folhas? Só uma árvore frondosa, uma árvore bonita, uma árvore visível, uma árvore aparente? Não fomos chamados para exposição, não fomos chamados para viver de aparência, para sermos bonitos e belos, não. Fomos chamados para produzir fruto. Fomos chamados para alimentar aqueles que precisam. Não fomos chamados para ficarmos nos pedestais, nos holofotes. É muito bom, irmão. É muito bom. Mas a questão é a resposta que nós damos para aquilo que o propósito nos chamou. Não fomos chamados aqui para cantar. Fomos chamados para alimentar, produzir frutos através do louvor. Não fomos chamados aqui para pregar. Fomos chamados para alimentar através da pregação, através da luz de Cristo. Se não estamos cumprindo o nosso propósito, somos apenas folhas. E tem tanta gente que ao longe é só aparência. Espírito Santo de Deus, eu não vim exortar a igreja, eu só vim entregar o que Jesus está mandando. Para isso a igreja tem pastor. Não é mais tempo de vivermos mostrando o que não somos. Não é mais tempo de vivermos passando pelas pessoas e mostrando algo que não somos. É muito bonito, na rede social tudo é maravilhoso, mas quando chega dentro de casa, casamento de aparência, é um pai de aparência, é uma mãe de aparência, é um filho de aparência, é uma família de aparência. Só aparece.
mas não alimenta nada. E Jesus está chamando: alimente a sua família, alimente a sua casa, alimente os seus amigos, alimente na empresa, alimente na escola, alimente na rua. Você é frutífero. Deus te chamou para frutos. Frutífera com frutos é bom. E eu acho interessante que a figueira, ela tem uma qualidade peculiar. Antes de nascerem as folhas, após o outono e o inverno, quando caem as folhas, a primeira coisa que nasce na figueira são os brotos. Nascem os brotos. Depois começa a aparecer a forma dos frutos. E quando o fruto se torna visível, aí começam a nascer as folhas para proteger os frutos. Não é pecado ter folha, não é ruim ter folha, mas a função da folha é proteger o fruto contra o sol, contra o vento forte, contra os pássaros, contra os insetos. A figueira, ela tem aproximadamente uns 10 metros de altura. E na época de Jesus tinha mais ou menos 3 categorias de figueira. A figueira comum, que era uma figueira muito gostosa e muito doce, cujo fruto dava ali no meados de agosto. É quando ela dava aquele fruto. E tinha outros 2 tipos de figueira: o sicômoro e a figueira que era temporã. Ou seja, tinha figo o ano todo. Mas Jesus, ele olha e só vê folhas. A mensagem que aquela figueira passou para Jesus era: eu tenho fruto. Porque se em época de seca tem uma árvore que tem folhas, a mensagem é: eu vou nela porque tem fruto. Qual a mensagem que você, que eu, que nós estamos passando? Irmãos, não dá para ser o que não somos, não dá para fazer o que não podemos fazer. Já passou desse tempo. Aleluia. Parece ser crente, parece ser adorador, parece ser uma bênção, parece ser um bom casamento, parece ser um bom pai. Que fruto nós estamos produzindo ou guardando debaixo das folhas? Ou se Jesus passar, não tem fruto, só tem folha. Parece fazer, parece amar. Cuidado com aqueles que parecem amigos, porque é assim, tem gente que ajunta muito pelas folhas, mas quando sabem quem você realmente é, fazem igual Jesus. Se não tem nada que eu possa me alimentar dele ou dela, o que me faz interessante ficar perto? Jesus, nesta manhã, está passando pelas figueiras. Eu sou figueira, eu tenho que entregar para Jesus aquilo que Ele quer se alimentar de mim. Hoje, Jesus, ele pode não vir fisicamente, mas quando uma pessoa se aproxima de você, talvez ela olhe em você as folhas, que ela possa procurar e achar frutos. Quando um amigo, quando um irmão, quando um parente se aproximar de você, possa haver frutos em você, que alimente, que engrandeça o nome de Jesus. Não era tempo de figos, mas não faltava figos fora do tempo. Não era tempo de figos, mas não faltava figos para os viajantes. Não era tempo de figos,
Mas existia várias figueiras que tinham frutos, mas aquela não tinha. Próximo versículo. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. É o primeiro milagre. Como eu posso colocar isso? É o primeiro milagre inverso que Jesus fez. Primeiro e único milagre inverso. Como assim, pastor, milagre inverso? Deixa eu dizer. Jesus, ele pegava o doente e curava. Pegava o morto e ressuscitava. Pegava o que estava possesso e libertava. O único milagre que Jesus pega uma coisa boa e fala assim, ó, morre. Versículo 20 diz isso. Coloca ela para mim, só para a gente atentar a isso. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Próximo. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Existe uma preocupação, irmãos. Existe uma preocupação nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos. Não gostaria de falar isso, mas é uma verdade. Você abre as redes sociais, você abre o Instagram, você abre o YouTube, Facebook. Irmãos, parece bonito, mas daqui a pouco revela-se se tem ou não tem fruto. E nós estamos sendo alertados e chamados para este tempo. Você é figueira frutífera. O que você tem que alimentar vidas. O que você tem que levantar pessoas. O que você tem não pode deixar as pessoas com fome. O que eu tenho feito para que Jesus passe por mim e não me tenha como só uma figueira de aparência? Obrigado. Eu não quero ser só aparência. Eu não quero ser só aparência. Parece que canta, mas não canta. Ou até pior, né? Quando olha, é uma figueira bonita. Imagina aquela figueira, aquele bonitão. Aquela figueira maravilhosa. Acha que canta. Vem na igreja, canta a irmã. Vem na igreja, canta o irmão. Vem na igreja, olha de um jeito. Vem na igreja, olha de outro jeito. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Chegou o tempo, irmãos, de olharem para os nossos frutos. E se olharmos lá para Gálatas, capítulo de número 5, você sabe o fruto que você tem que gerar. Olham para nós, não vê mais amor. Olham para nós, não vê frutos, alegria. Olham para nós, já não vê mais paz. Olham para nós, já não vê mais mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. As pessoas se achegam, a gente já causa uma repulsa. Porque a gente só dá aquilo que tem. A gente só alimenta as pessoas com o fruto que a gente tem no coração. Ah, pastor, que palavra difícil. Não é difícil, irmão. É um choque de realidade para mim. Porque antes de pregar para vocês, eu tive que me alimentar dela. Tem gente que, tantos lugares, que a gente fala, nossa, como prega. Prega no altar, saiu do altar, prega peça em um irmão, prega golpe no outro irmão. Prega coisa no altar ele prega. E quando ele desce do altar, ele sai pregando. Porque quem olha, vê só folha. Eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus por essa igreja.
que tem nos levado a tempos de alimento bom, tempos de alimento forte, tempos de alimento verdadeiro, de nada temos falta. E não falo porque eu estou pregando, não, porque quando eu estou aí embaixo, eu tenho essa mesma impressão de que quando sobe um homem de Deus, uma mulher de Deus desse altar, é crente desta casa, e ninguém sai daqui com fome. E eu louvo a Deus por esta casa, porque nós temos aqui um homem de Deus que não acha que só ele alimenta o povo, porque ele conhece as figueiras que estão ao lado dele. Oh, aleluia! As figueiras que produzem os melhores frutos não são aquelas que são plantadas desde a semente. Não. E para as pessoas que têm aqui chácara, sítio, ou que tem frutífera, sabe, se eu plantar uma figueira da semente, vai demorar 20, 30 anos para produzir. Então o que nós fazemos? Pegamos um tronco, ou um tronco bom, e nós pegamos um galho frutífero. Como é que é, pastor? Isso se chama enxerto. Pega-se lá a raiz, o tronco bom, pega um galho que já está produzindo e enxerta na árvore. A árvore, ela produz a seiva, e o galho frutífero, ele faz com que a planta com 1 ano já comece a produzir. É por isso que quando você vai em qualquer garden, aí você vai lá e busca uma muda frutífera. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu já estou encerrando. Jesus, ele veio a esta terra, e ele foi o tronco principal e a matriz. E durante o ministério de Jesus, ele produziu, ele multiplicou, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele alimentou multidões. Em nenhum tempo que Jesus esteve aqui, ele deixou de dar, ele deixou de alimentar, ele deixou de multiplicar, ele deixou de produzir. Em nenhum momento de Jesus ele foi infrutífero. E ele pegou e falou assim: olha, vocês serão igual, vocês serão frutíferos. Então eu não quero que vocês sejam a figueira desse texto. Não. Que eu passe e só encontre aparência, só folha, só beleza, mas quando precisar de fruto não tenha. Jesus, ele falou: olha, eu sou o principal, e vocês foram enxertados em mim. Assim como eu produzi, produzam, porque vocês estão em mim. Vocês são agora os ramos frutíferos. De mim vai sair virtude, vai sair gozo, vai sair paz, vai sair alegria, vai sair alimentos para nações, e vocês vão começar a produzir. Está na hora de parar, irmãos. De na igreja a gente acha que é figueira, e quando chega lá naquele lugar, falamos igual os nossos amigos, usamos as mesmas palavras e às vezes até de baixo calão. E quando a pessoa olha para você e fala: nós não era figueira? Aí quando sai de lá, o outro fala assim: esquenta a cabeça não, esse é crente mesmo, mas é só folha. Que passem por mim e encontrem frutos. Que aqueles que chegarem até esta casa vejam em nós, comunidade cristã, novidade de vida, uma figueira que tem frutos, e que as folhas é apenas detalhe, tudo é bonito,
Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Igreja bonita, telão bonito, as salas de lado, tudo lindo. Mas o que vale é o que está sendo produzido dentro da sala do Kids. O que vai contar é o que vai ser produzido dentro da sala do Teens. Quando sair de lá, adolescentes tenham fruto para outros adolescentes, jovens tenham fruto para os outros jovens, mulheres tenham fruto para outras mulheres, homens da forja tenham frutos para outros homens. Deus nos chamou para frutificar. O propósito da videira é dar. O propósito da videira é dar uvas. O propósito da videira é dar uvas. O propósito da oliveira é dar azeitona. O propósito da figueira é dar figo. E qual a importância da figueira nisso tudo? Como eu falei no começo, é a frutífera do viajante. Muitas pessoas ao longo da sua vida vão passar por você. Muitas pessoas durante a sua vida vão passar por você. Que elas passem, olhem, procurem, achem frutos e colham. E quando se alimentarem e saírem, vão dizer: para a glória de Deus, eu me encontrei com alguém que me fez bem. Eu encontrei com alguém que me alimentou. Eu encontrei com alguém que quando eu precisei me ajudou. Eu encontrei com alguém que quando meu casamento estava passando por dificuldades, eu tive alguém para me ajudar. Quando eu estava passando por um momento difícil no meu ministério, eu tive um pastor para me levantar. Quando eu estava passando um momento difícil na minha família, eu tive minha família que me ajudou a crescer. Cheira bachor vianagastei. Alabachor e andarabastei. Semana passada, meu cunhado, nosso rabino, pastor Paulo Barreto, a gente chama rabino com muito carinho, pelo vasto conhecimento que ele tem. Ele pregou aqui sobre as 10 virgens. Quem lembra? O fruto foi bom, né? Muita gente lembra. Alimentou. E ele dizia: ei, 5 tinha azeite de reserva. Outras 5 não tinha azeite de reserva. 5 prudentes, 5 insensatas. Mas o dia chegou. O dia chegou. E o noivo veio. O da figueira é a mesma coisa. Jesus está voltando e ele vai passar. E o que vai ficar em memória não são folhas, são frutos. Seja o que Deus te chamou para ser. Faça o que Deus te chamou para fazer. Viva o que Deus te chamou para viver. Você não é folha, você é fruto. Você não é aparência, você tem que ser verdade. João 4:23, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Seja verdadeiro, cumpra o seu propósito. Para de viver de aparência. Remanchove andarabastei. Porque a parábola nos diz lá em João que o semeador semeou só semente boa, e nasceu joio e nasceu trigo. Este briandove aragastei, este manduria cerca nagafá sorambandora sai.
Lebanchovia. E na hora que nasceram tudo lindo, tudo bonito, o joio e o trigo. Amanchovia Nagácia. Mas quem é trigo sabe quem é. Quem foi chamado para cumprir o propósito sabe o propósito que tem. E o joio e o trigo começou a granar. E quando olharam para o joio vistoso, bonito, e ao cabo que o tempo ia passando, vinha aquelas chuvas temporãs, foram começando a dar semente dentro do trigo. O trigo começou a cumprir o propósito pelo qual foi chamado, e começou a granar, e começou a granar, e começou a granar. Só que tem uma diferença: o que você produz tem peso. O que você produz tem peso. O que você produz tem peso. Tem peso quando você ajuda alguém. Tem peso quando você alimenta alguém. Tem peso quando você cumpre o seu chamado para ser o que você é. E foi granando o trigo. E foi granando o trigo. E o trigo foi granando. 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 E quanto mais pesado ele ficava pelos frutos, mais ele abaixava, mais ele diminuía, mais ele diminuía. E em cima só folha, em cima só joio, em cima só joio. Mas o trigo ficou lá embaixo. Porque o propósito do trigo não é se aparecer, é produzir. O propósito da figueira não é mostrar folha, é mostrar fruto. E o dia da colheita chegou. E Jesus passou e teve fome. E ele olhou. Quem estava bonito e vistoso era só joio. Quando passou a colheita, o primeiro corte é o do joio. O primeiro corte é o do joio. Passa lá a colhedeira passa com um corte alto e sai cortando cabeça de joio, cabeça de joio, cabeça de joio, cabeça de joio. Depois que levou o joio para não misturar com o trigo, aí vem a segunda colheita. É onde Jesus pega aquilo que não é só folha, aquilo que não é só aparência, aquilo que é denorex, parece, mas não é. Aquilo que parece que é, parece que faz, parece que é santo, parece que é crente, parece que adora, mas não adora. Aí Jesus vem, aí ele vem, e ele vem com a colhedeira, e aí ele vai, ele pega o trigo que está lá embaixo, e ele vai colhendo, e o trigo vai levantando, e o trigo vai levantando. Ei, fique de pé comigo, fique de pé comigo. E ele vai colhendo e vai levantando, e o que fica são os frutos, frutos do amor que se alimentou, o fruto do Espírito que você exala, que você alimenta. Precisa de paz, você tem paz. Precisa de amor, você abraça. Precisa de paciência, você ouve, você escuta. Precisa de longanimidade, você espera. Precisa de domínio próprio. Aí aquilo que você quer falar, e o Espírito Santo fala, cala. E você ouve a voz do Espírito, porque você tem fruto. Precisa se calar, você quer calar, o Espírito Santo vai e fala. Nós estamos aprendendo isso na teologia. Como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito. Agora é hora de calar. Mas eu quero falar. Calma, você tem que produzir fruto. Quem está entendendo a palavra? Hoje você vai sair daqui entendendo que chegou o tempo de produzir frutos, em tempo e fora de tempo. Pastor, mas eu gosto tanto de ter folha. Tenha folha, não é pecado, não é errado ter folha. Mas não deixe que as folhas que você tanto vê não deixe transparecer o fruto que você precisa ser. É fruto,
É fruto. Quem tem fruto aí? Quem tem fruto aí? Vamos adorar o Senhor e mostrar os frutos de gratidão. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, você está enxertado em Jesus. Não tem como quem está enxertado em Jesus não produzir. Se você ainda não pegou, pegue a visão. Pegue a visão que vem do céu, do trono de Deus, para a vida dos nossos pastores que estão compartilhando conosco. É tempo de influenciar. É tempo de influenciar, é tempo de discipular, é tempo de alimentar, é tempo de fazer a diferença. É tempo de fazer a diferença. O dia, irmãos, é curto. Já estamos praticamente na última hora. Já estamos chegando na hora da colheita. E só ficarão os frutos. Temos que voltar à essência da adoração. A essência da adoração. Você pode cantar mais uma vez? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. A Ele a sua melhor palma. A Ele a sua melhor palma. A Ele a sua melhor palma. Aleluia, aleluia. A Ele, a Ele, a Ele.